Salve pessoal, tudo certo? A realidade atual muitas vezes nos leva à desesperança, a achar que tudo que está aí não tem como mudar, em que o capitalismo é realmente o estágio final da humanidade, porque, como diz Mark Fisher no seu livro O Capitalismo Realista, é mais fácil a gente acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Mas essa não é a realidade, isso é o que nos querem fazer crer, mas a história não acabou. E a ideia do nosso vídeo de hoje é justamente falar um pouco de esperança. Qual o caminho da esperança? O que a esquerda tem que fazer para se reencontrar no seu caminho, de apresentar um projeto de transformação social para o nosso povo? Por óbvio, o capitalismo, gente, ele tem um domínio hoje sobre a nossa realidade que é gigantesco. É miséria, adoecimento, controle. E vejam, não é um controle só sobre os nossos corpos, nos submetendo a escalas de jornadas exaustivas, onde o ser humano trabalha 12, 13, 14 horas por dia e não tem capacidade de pensar. Não é só isso, mas é também justamente na alienação. O algoritmo aí entra como uma força gigantesca, onde constrói espaços de reprodução do próprio pensamento, onde de confirmação, aquelas bolhas que a gente chama, né? Onde todo mundo, que embora estejam lá num espaço com 1000 pessoas, na verdade está solitário, porque é um pensamento único. E esse pensamento único acaba muitas vezes fragmentando a nossa luta, fragmentando a visão que a gente tem do mundo, e por consequência a nossa existência, a nossa capacidade de luta, e nos levando a um fatalismo. Parece que não existe alternativa. É isso que está aí, então nós precisamos aceitar. Aí é cada um por si, aí é a lógica do empreendedorismo, onde trabalham enquanto eles dormem. Toda essa lógica do individualismo que o capitalismo nos impõe, nos leva a esse isolamento, não só concreto no dia a dia, mas também intelectual, de achar que não tem alternativa a não ser eu tocar minha vida a partir de mim mesmo. Mas não, é possível sim criar alternativa. E esse é o debate que eu quero propor hoje para nós. O que a esquerda tem que fazer para se reencontrar e apresentar um projeto político de novo que represente esperança para a maioria do nosso povo? A ideia de hoje é fazer um encontro do pensamento de Paulo Freire e, a partir desse encontro, a partir desse diálogo com Paulo Freire, tentar vislumbrar caminhos possíveis para a gente reencontrar com o papel histórico da esquerda. E a partir então desse diálogo com Paulo Freire, buscando conceitos importantes que ele nos ensinou, autonomia, diálogo e esperança, fazendo uma relação disso com o encontro da esquerda com o seu projeto histórico. Vamos para o vídeo? O primeiro passo para qualquer transformação real é a conquista da autonomia. Paulo Freire nos diz que ensinar não é transferir conhecimento. E o que importa, na verdade, é criar as condições para quem está aprendendo, para o educando, possa ele mesmo se apropriar dos instrumentos para construir esse pensamento crítico, para construir a sua autonomia de pensamento. Na pedagogia da autonomia, Paulo Freire nos adverte que ensinar exige respeito à autonomia de quem está sendo educado. Isso significa que pensamento crítico não pode ser imposto. Isso é fundamental para a gente não achar que nós somos dono da verdade e que nós vamos levar à salvação. Nós não podemos ter essa visão messiânica da esquerda. A construção do pensamento crítico, da autonomia, deve ser forjada justamente na superação dialética do senso comum, na confrontação da experiência vivida no dia a dia, com as condições que existem na realidade, na vida da pessoa. Não pode ser uma coisa simplesmente imposta de cima para baixo. A autonomia do pensamento, na verdade, é uma vacina contra a alienação, contra a ilusão da escolha, gente. Porque o algoritmo nos dá a sensação que somos nós que estamos escolhendo. O algoritmo te induz, te leva, te constrói, te dá a realidade em fragmentos, te mandando mais daquilo que tu quer, somente fazendo tu participar daqueles espaços de reafirmação do teu pensamento. E, gente, aqui cabe um aviso muito importante. Romper com a bolha do algoritmo é sustentar uma opinião que não se encaixa perfeitamente no senso comum e no pensamento majoritário de determinada bolha digital. É assumir-se enquanto ser social capaz de realmente enfrentar, de entender, interpretar tudo o que está acontecendo a partir de outra lógica. É assumir-se como sujeito histórico capaz de contestar, de refletir sobre toda a realidade que está na nossa frente. É entender que não somos coisas acabadas, prontas, que somos seres em permanente construção, num processo de transformação ininterrupto, que vai se cada vez mais acumulando forças, acumulando visão e aprofundando a sua relação com os outros e com a natureza. O capitalismo, com a sua ideologia fatalista de que não há alternativa, que isso é o que nos resta, sempre tentando impor essa condição para nos deixar sem esperança, para deixar que a gente aceite o que está aí. Freire chama isso de malvadeza neoliberal ou de cinismo fatalista. Contra isso, Freire fala de uma ética, não de uma ética menor, restrita,
vinculada simplesmente aos interesses do mercado, ao lucro, mas uma ética universal, mostrando que o capitalismo não pode ser o estágio superior da sociedade humana. E aqui é importante fazer a diferença. Enquanto o capitalismo nos oferece a autonomia do individualismo, do isolamento, da responsabilidade individual, trabalhe enquanto eles dormem, seja um milionário. Se você não é um milionário, a culpa é sua. Vejam, sempre isolando o ser humano, sempre fazendo com que ele tenha ações a partir da sua individualidade contra, sempre uma eterna disputa, sempre tentando, sempre não há uma relação com o outro, há uma relação contra o outro, de disputa. E essa questão é fundamental. Por quê? Paulo Freire nos apresenta uma concepção de autonomia que traz consigo uma ética, mas uma ética universal, que se indigna, que se opõe à exploração, à mentira, ao ódio, que não aceita as desigualdades sociais, que expõe as contradições do capitalismo. E para isso ele fundamenta a sua autonomia na solidariedade, partindo do pressuposto que os seres humanos são seres sociais e históricos e que pode, a partir da sua relação com os outros e com o meio ambiente, transformar as relações sociais, construindo um outro paradigma de sociedade. Mas aqui a gente precisa dar uma parada e fazer uma análise autocrítica, inclusive, no papel da esquerda. Setores importantes da esquerda, justamente por esse fatalismo do capitalista, vejam, não há aqui uma crítica de traidores, não é essa a questão. Na verdade, existem partes da esquerda que entenderam que realmente que aceitaram esse fatalismo capitalista, que não há alternativa, e optaram por fazer simplesmente a gestão do capitalismo, abrindo mão da ruptura, da transformação social, e acabaram desarmando o povo. Eu tenho aqui no canal vários vídeos tratando disso, né? A importância da gente reencontrar com um projeto transformador. Então, um dos pressupostos para retomar esse projeto de esperança, a esquerda precisa se reencontrar nesse processo político. De novo, de querer buscar um encontro com aqueles que queremos representar. Volto a dizer, aqui não é uma crítica a nenhum setor, é uma crítica a nós mesmos, a todos nós. Eu me incluo nesse processo, para a gente entender que para fazer a transformação que a gente precisa se reencontrar enquanto projeto político para a sociedade, enquanto identidade, porque nesse reencontro que necessariamente exige que a gente busque novamente contato com o povo, organizando, trabalhando, discutindo, debatendo, formando, fazendo com que ele se reorganize para tentar novamente, em torno de um projeto político, construir forças para transformar a realidade. Nós temos que entender que nesse processo a gente não tem que buscar seguidores. Essa é uma diferença importante entre nós e a direita. Nós não queremos papagaio de pirata que fica batendo palma. Por isso que a autonomia do pensamento, por isso que o pensamento crítico, gente, é tão importante. E é isso que a gente tem que tentar buscar. Que o povo tenha autonomia de pensar, que tenha a capacidade de construir a partir do conhecimento da realidade objetiva, as transformações, um projeto político que a esquerda consiga representar. Um projeto político que a esquerda faça a síntese, que a gente consiga unificar os diversos segmentos da sociedade que buscam, que almejam realmente a transformação. Mas se a autonomia é o fim, se o que nós queremos é ajudar na construção de um pensamento crítico junto à sociedade, qual é o meio para fazer isso? Veja, a autonomia é o fim e o meio? O meio é o diálogo. Se a autonomia é o objetivo, o diálogo é o caminho. Mas vejam, o diálogo, na concepção freudiana, é um ato de coragem, de amor e de humildade, porque não existe um dono da verdade. Nós, da esquerda, não vamos descer com a nossa opinião iluminada e dizer, eu vim aqui te salvar. Não, nós temos que abandonar essa visão messiânica. Nós temos que, na verdade, entender que esse processo é um processo dialético, onde o educador e o educando se constroem mutuamente. Então não serão os iluminados que descerão do seu pedestal e levar a luz até alguém. Porque nós não podemos reproduzir o diálogo do opressor com o oprimido. Aquele que simplesmente diz que não tem alternativa, que esse aqui é o caminho, o que te resta é seguir. Essa é uma diferença entre a esquerda e a direita, gente. Nós temos que, de novo, retomar essa concepção de transformação e de humildade. E vejam, não é aqui achar que o diálogo pelas redes sociais vai resolver. Mas, gente, é um diálogo com o povo real, com a vida real. Porque as redes sociais têm uma dinâmica onde o algoritmo constrói como ela se dá. E não é um terreno propício para a conversa, para o diálogo, para a construção de um processo de transformação, de elevação de consciência. As redes sociais são um mecanismo importante, nós temos que usar, óbvio, mas nós nunca vamos ter a mesma vantagem que a direita tem. A direita tem sido muito eficiente em usar as redes sociais. Por quê? Não é porque ela é melhor e ela descobriu a roda nesse ponto, é porque é um ambiente propício para o discurso de ódio, para aquelas coisas que impactam, que chocam, ou então que fazem aquele conforto de confirmação da opinião de quem está assistindo. As redes sociais são importantes. Não estamos aqui a negá-la, mas o que nós precisamos é construir de novo um caminho com o povo. Essa é a grande questão, porque romper com essa lógica
é voltar a escutar. Mas nós temos que entender que o diálogo, na concepção de Freire, é um diálogo onde a escuta é muito importante. Dois sujeitos se encontram para entender e transformar o mundo. E isso quer dizer que eu também tenho que ouvir quais são as aflições do povo brasileiro. Nós temos que de novo retomar esse diálogo, porque senão vira manipulação, onde eu tento conduzir as pessoas para o caminho que eu acho que é o correto. Essa questão é o grande divisor de águas entre a esquerda e a direita na atualidade. Eles reproduzem seguidores, eles reproduzem fanáticos, que é mais fácil de manipular e direcionar o seu ódio, a sua frustração contra um inimigo eleito pela própria direita. Para combater a manipulação construída pela direita, não basta o mero discurso de que é fake news, é um erro, eles não sabem o que dizem, eles são ignorantes. Eu tenho visto muito disso, a gente adora chamar os bolsonaristas de burro, de idiota, mas a maneira como eles estão comunicando está chegando em muitas pessoas. E eles comunicam uma coisa que nós deixamos de comunicar, uma opção de ruptura. Nós temos que pensar por esse lado também. Por isso que o diálogo exige escuta, porque a gente precisa entender o que tem, quais são as angústias, quais são as mazelas, por onde caminha a percepção da maioria do povo brasileiro. Nós precisamos parar de falar sobre o povo e falar com o povo. Tem diferença, e é muito grande a diferença. É onde a gente acha que a gente sabe as alternativas, a gente vai lá e a gente diz o que é melhor para eles. Isso é um erro. Nós precisamos conversar com eles e a partir deles construir conjuntamente alternativas reais para os problemas deles. Eles vão se sentir sujeitos da história, porque senão eles não vão entender que é um projeto coletivo, e sim que é um projeto da esquerda. Nós não podemos chegar com respostas prontas para perguntas que a gente nem fez para eles ainda. Vejam, a gente olha aqui, gente, vem cá que eu vou te dizer, olha só, qual é o problema, nós vamos resolver, mas peraí, como é que esse cara sabe se ele não conversou comigo? Entendo como isso é importante, se reconectar com o povo de novo, entendeu? Não ser um alienígena nesse processo. Porque nas palavras do próprio Paulo Freire, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Somos seres humanos, somos nós, no nosso dia a dia, é que nos libertamos mutuamente. É essa que é a questão. Ninguém educa ninguém sozinho, ninguém se educa sozinho, nós nos educamos coletivamente. E nós precisamos então construir um pensamento crítico coletivamente. A Organização do Povo para a Transformação Social exige essa comunhão. A esquerda precisa voltar a ser um espaço de acolhimento e construção coletiva, gente. Nós não podemos ser um espaço de disputas nossas. Nós precisamos, de novo, que as pessoas se sintam bem. Por que o setor importante da juventude hoje está optando por uma opção conservadora? Nós temos que refletir. Será que nós continuamos sendo um espaço de acolhimento? Será que a linguagem que a gente está construindo não é uma linguagem arrogante, uma linguagem de quem se acha o dono da verdade? Esse processo de diálogo com o povo pressupõe a gente voltar a ter humildade para nos conectarmos, senão nós não vamos conseguir. O diálogo é a ferramenta que rompe com a cultura do silêncio, onde a pessoa começa a entender o processo de transformação, onde a pessoa começa a reconhecer da onde vem a exclusão, da onde vem a pobreza, da onde vem a miséria, do que é a alienação, do que nos tiram, por que não nos deixam tomar e construir o nosso caminho. É a partir do diálogo que a maioria do povo vai entender todo esse processo de contradição que existe dentro do capitalismo. Porque quando o explorado começa a entender os porquês da exploração, quando ele identifica as estruturas de classe, o poder econômico, o poder político se estruturando e personalizando em pessoas específicas ou em setores específicos, ele se torna sujeito da própria história. Ele sabe que ele pode construir, que ele é o protagonista da sociedade. Aqui, gente, aqui deve residir a grande diferença entre a esquerda e a direita. Nós temos que voltar a isso. Enquanto a direita organiza o ódio, o ressentimento contra alguém, contra um segmento, contra a mulher, contra o negro, quando ela se vale desse ressentimento e dessa indignação para destruir alguém, nós temos que fazer diferente. A esquerda deve transformar a indignação em projeto político de transformação social. Essa é a grande diferença entre nós e eles. Mas por que tudo isso, né? Se a autonomia é o objetivo, se o caminho é o diálogo, o que se quer com tudo isso? Retomar a esperança. Eu sei que falar de esperança não é fácil, num período onde o conservadorismo está em alta. Vejam, as ruas não são mais exclusividade da esquerda. Existe uma ascensão de uma juventude conservadora, um movimento de mulheres. Quem é que ia imaginar que nós fôssemos falar um movimento de mulheres conservadoras? E tá aí Michele Bolsonaro. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui alguns vídeos que tem a ver com o que eu estou tratando aqui também, esse que fala sobre a ascensão do conservadorismo feminino, sem falar no que aconteceu há pouco tempo, prisão do Lula, golpe na Dilma, eleição do Bolsonaro. O conservadorismo está em alta, vejam, pautas que antes a gente nem imaginava. Existem grupos hoje defendendo o fim do voto feminino, vejam.
Não é fácil falar de esperança, mas vejam bem, por que eu trouxe Paulo Freire? Porque esse livro de Paulo Freire, que eu faço menção aqui, que é a Pedagogia da Esperança, ele escreveu em 1992. E o que estava acontecendo em 92? Uma crise no campo da esquerda no mundo inteiro. Fim do campo socialista, a tese de que o fim das ideologias, que acabou a luta de classes, que o socialismo não era mais alternativa para nada, que eles haviam vencido e que nós havíamos perdido e que era para se ajeitar e aceitar e seguir a vida de cabeça baixa. Nós ouvimos isso e muitos, infelizmente, muitos companheiros e companheiras nossas acreditaram e aceitaram essa visão fatalista da história. Mas a história não acabou. E em 92 foi quando Paulo Freire escreveu esse livro. Justamente quando todo mundo perdido, todo mundo desorientado, todo mundo para que lado nós vamos, que na minha opinião é onde nós estamos agora. Por isso que nós precisamos de novo retomar a autonomia, o diálogo com esperança. É em momentos de escuridão que a gente vai ter que ter algo, porque só a denúncia ao capitalismo não vai bastar. A gente pode ter a melhor análise do que está acontecendo no mundo, das contradições do capitalismo, da exploração. Vejam, volto a dizer, só isso não resolve. Nós precisamos de novo ter o que o Paulo Freire chama de inédito viável. Porque nesses momentos de escuridão e de complexidade, a gente precisamos ter a esperança que é possível construir uma sociedade mais avançada do que essa. Como eu gosto de dizer, a gente não pode aceitar que o capitalismo é o estágio superior da organização social da humanidade. Não temos que aceitar isso. Por isso que Freire diz a esperança como um imperativo existencial e histórico. Por isso que esse processo de reencontro com a essência da esquerda exige da gente a convicção de que mudar é possível. Porque se nós perdemos a esperança, como nós vamos construir a transformação social? Por isso entender que a história não é um processo linear, organizadinho, bonitinho, como alguns gostariam, que ela é contraditória, que ela tem retrocessos, que ela tem avanço. Essa é a essência do processo humano, gente. E nós temos que retomar essa concepção dialética da vida. É na luta cotidiana, no dia a dia, que a esperança se renova. Mas veja, não é uma esperança vazia, passiva, que espera a salvação chegar do nada. Tem que ser uma esperança que se materializa no dia a dia, na luta política, na organização do nosso povo, de novo retomando, por isso que eu volto à discussão da autonomia, da formação política como um processo de criação do pensamento crítico. Nós temos que retomar esse processo. Esperança é lutar, esperança é organizar, esperança é de novo retomar o projeto político de transformação social. Para isso ninguém tem que inventar a roda. Nós temos que voltar a fazer o que a gente sabe fazer. De novo, voltar à formação política, esse canal existe para isso, gente. Se inscreve no canal, divulga o canal, ajuda a fortalecer esse espaço de resistência digital, porque para isso que ele existe, na verdade, para a gente levar a consciência, elevar a capacidade de entendimento e fazer uma formação política de forma adequada e correta. Então, te inscreve no canal e ajuda a divulgar. Então, é através da formação, é através da atuação nos movimentos sociais. Se o capitalismo está mudando, gente, a gente tem que mudar a nossa atuação política. Se hoje a forma de chegar no trabalhador não é no local de trabalho, nós vamos chegar nele no local de moradia. Nós temos que buscar. Eu sou do movimento comunitário, me criei no movimento comunitário, né? Hoje não atuo mais, mas atuei durante décadas no movimento comunitário, e é ali que a gente encontrava trabalhadores, homens e mulheres, estudantes. Então a gente tem que de novo retomar formas de atuação. Isso, não existe nenhum manual que diz que só existe uma forma de ação política. Existem várias formas de ação política. E nós precisamos retomar de acordo com a realidade. Essa que é a questão fundamental. Um ponto é essencial nesse debate todo. O confronto entre esquerda e direita de novo se aguçou, ao contrário de que muitos diziam que isso tinha acabado, né? Toda essa coisa, na verdade a realidade se impõe e a gente precisa estar à altura desse momento histórico. A direita tem a oferecer só o ódio, o ressentimento. A direita só tem o capitalismo a oferecer. Esse é um ponto que eles se esgotam nisso, eles não têm uma alternativa real. Por mais que a retórica de mudança, de rompimento, é um discurso que não sustenta na realidade. A esquerda, por sua vez, sempre foi portadora de um projeto de transformação social, de humanismo, de dignidade humana. E na retomada da consolidação de novo desse projeto, nós precisamos, a partir desses conceitos de Freire, autonomia, diálogo e esperança, consolidar esse projeto mais uma vez em algo palpável e reconhecível pela maioria do povo brasileiro. A autonomia mostra que nós somos sujeitos da própria história, que o ser humano
nas construções no seu dia a dia é capaz de transformar a realidade na qual vive. O diálogo, por sua vez, nos ensina que essa construção é coletiva, que essa transformação, que essa capacidade que nós temos de construir as coisas deve se dar de forma coletiva. E a esperança nos permite manter a convicção nessas transformações. A esperança é o que nos dá a condição de seguir em frente construindo esse projeto de transformação social. Esses três conceitos não são palavras vazias, gente. A concepção de Paulo Freire, ela é rica e ela é portadora de uma percepção ética transformadora. Juntas, essas três palavras, esses três conceitos unificam uma prática política transformadora que pode nos ajudar a construir um projeto que nos leve além do capitalismo, em direção a uma sociedade realmente justa e igualitária. Eu fiz esse vídeo, gente, em cima de um artigo, de um ensaio que eu construí, que eu elaborei, que está aqui na descrição do vídeo. Por óbvio, é uma linguagem diferente, melhor organizado, mas eu acho que é importante esse mecanismo de elevação da consciência, porque eu acho que o vídeo ajuda, facilita o debate e expõe a essência do pensamento. Mas quem quiser ler o artigo na íntegra, ele tem o link aqui embaixo. Convido a todos a se inscreverem no canal, ajudarem a divulgar o canal, fortalecer esse debate e se apropriarem desses conceitos tão importantes para a esquerda na atualidade. E vou deixar aqui no final um vídeo para vocês assistirem sobre pensamento crítico, a minha visão sobre os fundamentos do pensamento crítico. Até a próxima.